Ei, cuidado! O mundo está entrando dentro da igreja. Quem nunca ouviu essas palavras de alerta, essa frase tão comum no meio evangélico que a gente ouve desde criancinha? Hoje a gente vai entrar no mérito do que a Bíblia diz sobre o mundo e sobre nós sermos diferentes desse mundo. Fique comigo, nos próximos minutos a gente vai ver o que a palavra de Deus tem a dizer para a sua igreja, de nós sermos diferentes desse mundo e não permitir ser contaminado por este mundo. Lá em Tiago 4, a palavra de Deus nos diz que aquele que tem amizade com esse mundo tem inimizade com Deus. A gente tem que escolher de ter amizade com o mundo ou amizade com Deus. E de fato a Bíblia também nos diz, lá em Efésios 2, para que a gente não ande segundo o curso deste mundo. Então a Bíblia em diversos lugares, em diversas passagens, ela de fato nos fala que a gente tem que ser diferente do mundo, que a gente é um povo separado. Aliás, isso é uma das significâncias da palavra de santo, né? Ser separado, é isso que a palavra santo quer dizer, aquele que é separado para Deus. E nós somos chamados para a santidade, sim. Então a palavra de Deus, ela nos orienta a ser diferente desse mundo, ela nos mostra que nós somos peregrinos aqui na terra, estamos aqui num tempo limitado e não vamos viver aqui para sempre. A nossa cidadania é do céu, nós pertencemos a Deus e voltaremos a Deus quando nós passarmos essa terra e formos para a nossa vida eterna. Mas o que a Bíblia quer dizer quando ela fala mundo? O que essa palavra, à luz da Bíblia, mundo, quer dizer? Porque quando a gente começa a analisar dentro do nosso contexto, dentro do meio evangélico, muitas vezes essa palavra é mal compreendida, ou tirada de contexto, ou simplesmente mal interpretada. Quando a gente olha para o mérito da questão, o mesmo microfone que nós usamos dentro dos nossos cultos, das nossas reuniões de oração, ou o que for que seja, pode ser usado num show secular, num show que não está adorando a Deus. Mas a gente pode olhar também para a mesma caneta que a gente pode recitar versículos bíblicos, pode ser algo que vai ser usado para escrever algo que não tem absolutamente nada correlacionado com Deus. Pode até muitas vezes estar exaltando o próprio Satanás diante de uma escrita, diante de algum autor que está escrevendo algo que não tem absolutamente nada a ver para glorificar o nome de Deus. A mesma faca que a gente usa para passar manteiga no pão pode ser usada para cometer um assassinato, esfaquear alguém. Nós podemos também ter o celular como exemplo, o mesmo celular que nós podemos usar para ler a Bíblia de uma forma digital, em tantos aplicativos, até mesmo na própria internet, a gente pode ler a Bíblia no nosso celular, fazendo algo que agrada a Deus, para que a gente conheça melhor a Deus. Esse mesmo celular pode ser usado por alguém para assistir pornografia, um pecado explícito de imoralidade sexual. Isso está em nossas mãos, a mesma ferramenta como o celular pode ser usado para o bem ou para o mal. Então o que quer dizer de fato o mundo e a igreja? O que torna algo profano ou sagrado? A palavra de Deus também nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, e todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Então a gente tem que entender de fato o que a Bíblia está falando sobre mundo. A gente tem que entender o que a Bíblia nos diz quando ela se refere a essa palavra mundo. Lá em 1 João 2, a Bíblia começa a entrar no mérito da questão e a gente consegue entender um pouco melhor o que ela se refere a quando ela diz mundo, né? E eu leio para vocês: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência do olho e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quando a gente começa a analisar que quando a Bíblia fala mundo, ela está se referindo ao pecado, a gente tem que entender o que é pecado, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que transgride a lei de Deus, seja os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, é pecado. Mas a gente tem um pouco mais de especificidades lá em Gálatas 5, quando a palavra de Deus nos fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Todo aquele que vive pelo Espírito Santo de Deus é levado a se santificar cada vez mais e é santificado pelo Espírito Santo de Deus, e aquele que vive pela carne só vai produzir pecado, só vai produzir aquilo que a nossa natureza corrompida produz. E é isso que a Bíblia diz quando ela fala mundo. Ela fala sobre as obras da carne, aquilo que transgride a lei de Deus, aquilo que é imoralidade, aquilo que vai contrário à natureza santa de Deus. Se nós não entrarmos no mérito da questão, a gente começa a abrir mão de coisas que são completamente lícitas, né, e completamente utilizáveis para dar honra e glória a Deus. Se a gente deixar de usar só porque uma pessoa
pessoa não cristã usa, não quer dizer que a gente está abrindo mão de algo que é pecado necessariamente. A gente tem que ver se aquilo é de fato pecado ou não, segundo a palavra de Deus. Eu dei alguns exemplos aqui de coisas que nós cristãos usamos, que pessoas que não são cristãs também usam, e a gente tem que continuar essa lista e começar a entender o que de fato transgride a lei de Deus, o que de fato vem da nossa carne ou do nosso espírito. Tudo aquilo que vem da carne, bebedeiras, glutonarias, imoralidade sexual, brigas, dissensões, a gente vê tudo isso lá em Gálatas 5, tudo isso é pecado, tudo aquilo que não vem do Espírito Santo de Deus. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele purifica as coisas, ele santifica, né? A palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, bondade, fé, enfim, tantas outras coisas que a gente sente quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele vai nos santificar e nos moldar segundo o reino de Deus. Então, quando nós estamos falando sobre o mundo, nós estamos falando sobre pecado versus aquilo que não é pecado, que vem somente do Espírito Santo. Tudo que vem de nós, da nossa carne, vai nos contaminar e vai nos levar ao pecado e à perdição. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus não se absteve de estar entre os pecadores, muito pelo contrário, ele estava no meio dos pecadores, jantava com eles, conversava com até mesmo prostitutas e fariseus e hipócritas e escribas e coletor de impostos. Jesus estava no meio das pessoas que estavam imundas e Jesus nunca se contaminou, ele nunca teve pecado. Quando a gente olha para Jesus, ele andava em pessoas que estavam leprosas, que é uma doença física que claramente simboliza a lepra da nossa alma, que é o pecado, e quando Jesus encostava nessas pessoas, não era Jesus que se tornava leproso, era Jesus que as curava. Não era Jesus que se contaminava, ele as purificava. Esse é o nosso papel como igreja. Quando nós ouvimos pessoas dentro da igreja falando, estamos permitindo o mundo entrar dentro da igreja, isso dá uma ideia completamente contrária ao que Jesus disse a Pedro quando Jesus perguntou: quem vocês dizem que sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus respondeu: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse, quando ele estabeleceu a sua igreja, a sua eclésia, para fora dos templos, que nós estamos na ofensiva. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que tem que estar com medo do mundo, é a igreja que tem que estar indo lá no mundo, no meio dos pecadores, no meio dos leprosos de alma, no meio de toda essa sujeira que a gente vê hoje na nossa sociedade, trazendo luz para este mundo. A palavra de Deus nos diz que nós somos luz neste mundo e sal nessa terra. Luz para iluminar a escuridão e sal para prevenir que o mundo continue se apodrecendo. Nós não podemos cair no erro de ser uma igreja enclausurada dentro dos templos. Aliás, nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos encarregados pelo Espírito Santo de Deus de ir para este mundo e trazer luz para um ambiente escuro e ser sal da terra. Nós temos que ter a ofensiva, nós estamos atacando o reino das trevas pelo reino da luz. Nós somos o reino de Deus com o Espírito Santo que habita dentro de nós. E quando nós olhamos para o mundo, nós começamos a entender que essa palavra usada na Bíblia não se refere a nem pessoas e nem objetos, porque objetos, tanto como pessoas, podem ser usados tanto pelo Espírito Santo de Deus, quanto para praticar pecado, muitas vezes até por espíritos imundos, espíritos malignos. Tanto objetos quanto pessoas podem ser usados para a glória de Deus ou para não glorificar a Deus. Nós estamos falando de pecado, daquilo que a Bíblia nos diz que é pecado, tudo aquilo que transgride a santidade de Deus. Então que a gente deixe de professar essa frase tão antibíblica de nós estamos deixando o mundo entrar dentro da igreja. Pode ficar tranquilo que Deus cuida da sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus disse: ide a todo o mundo e pregai o evangelho. O nosso trabalho é ir ao mundo, o nosso trabalho é ir em direção aos pecadores e lutar contra o pecado e não contra pessoas e nem contra objetos. A nossa luta não é nem contra a carne nem contra sangue, mas contra espíritos malignos, potestades e principados. Nós temos a autoridade que Cristo nos concedeu quando ele venceu a cruz, venceu a morte, venceu o inferno e todas as legiões satânicas. Jesus já é vitorioso e nós temos essa vitória em nós. Então, que nós lutemos sim contra o mundo, mas nós temos que entender que o mundo é o pecado e tudo aquilo que assola a humanidade, que é a iniquidade, a concupiscência, as obras da carne. Contra tudo isso sim, lutemos com todas as nossas forças, mas não tenhamos medo de ficar enclausurado dentro da igreja, mas que nós saiamos da igreja para lutar contra toda essa escuridão, sendo luz no mundo e sal na terra. Eu quero deixar vocês com esse último versículo que Paulo nos escreveu: quer seja comer ou beber, faça tudo
para a glória de Deus. Então, seja qual objeto você esteja com dúvida se é do mundo ou é de Deus, se for para glorificar a Deus, pode ter certeza que ele já foi santificado. Se for para dar glória a outras coisas ou para vanglória nossa própria, então talvez não use esse objeto dessa forma. Mas não são objetos nem pessoas que são o mundo. O mundo é o pecado pelo qual nós temos que lutar contra sim, mas Deus já nos deu a vitória sobre o pecado pela autoridade de Cristo. Se você gostou desse vídeo, se você cresceu no conhecimento da palavra, se inscreve aí no canal, ative as notificações, dê um like, comente, compartilhe, enfim, nos ajude aí para que a gente continue divulgando a palavra de Deus e mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra que Ele nos deu. Que Deus abençoe, um grande abraço.